tela certinho? Sim. Sim, sim. Vamos começar. Então, neste capítulo a gente viu sobre dissertação, né? A dissertação ela vai abordar temas de questões polêmicas, questões atuais, de ordem social, científica, cultural e também política. Lembra que a gente viu bastante temas, né? Meio ambiente, também falamos de relações familiares, e poderíamos falar de outras coisas também, como saúde, segurança. No Enem, o ano passado, foi sobre democratização do cinema. Então, são inúmeros temas, né, que abordam a sociedade. E, geralmente, são temas polêmicos. O objetivo é qual? Defender o seu ponto de vista, tentando convencer o leitor, né, do seu texto, tentando persuadir ele por meio da sua argumentação. Lembrando que a argumentação são provas, né, são fundamentos que você vai fortalecer ali a sua opinião, o seu ponto de vista. Então, se eu perguntar para vocês qual é o objetivo da dissertação, o que vocês vão falar? Desliguem o microfone, ou liguem, né? Desculpa. Defender um ponto de vista? Isso, o objetivo de uma dissertação é defender um ponto de vista. E o meio que eles fazem isso? Expondo argumentos. Qual é a estrutura desse texto dissertativo, dessa dissertação? A introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução é que é apresentado o tema central do texto. Se for sobre o meio ambiente, vai falar sobre esse tema. Então, você vai inteirar ali o leitor sobre o que está acontecendo, sobre o que você vai falar. Então, na introdução, você apresenta esse tema central ali no seu texto. No desenvolvimento, esse desenvolvimento é a parte maior do texto, né? Ele equivale a 50% do total do texto. E você vai apresentar, então, seus argumentos aí, no seu desenvolvimento. Então, quando colocarem um pedaço de texto para vocês e perguntarem de onde esse texto faz parte, da introdução, do desenvolvimento ou da conclusão. Se for do desenvolvimento, vai ter argumentos. Então, aquela parte que tem argumentos ali faz parte do desenvolvimento. A conclusão. Você vai resumir ali toda a síntese do problema, né, do questionamento. Lembrando que o problema nem sempre precisa ser o problema igual a gente conhece agora, né, algo a ser resolvido, algo de errado, algum atrapalho, não é isso. Pode ser um questionamento. Então, você vai apresentar uma síntese ali desse questionamento que foi abordado no texto e vai fazer as suas considerações finais. Você pode trazer uma reflexão ali sobre esse tema, sobre o seu ponto de vista, e se houver como também solução para aquele problema apresentado, ok? Eu tenho aqui no computador e está no celular. Lembra que nós vimos também os tipos de argumentos? Isso aqui é algo importante de vocês saberem. Tem uma questãozinha na prova que vai exigir esse conhecimento aí de vocês. Os tipos de argumentos. Os dados estatísticos. Então, lá no seu desenvolvimento, os argumentos que você vai apresentar, ele tem 4 tipos. Primeiro, dados estatísticos. Esses dados estatísticos sempre vai levantar dados de pesquisas feitas. Então, você está falando, de acordo com o IBGE, 50% da população, nananana, esse é o quê? Um dado estatístico, porque são dados de pesquisa. Segundo tipo de argumento de autoridade. Quando você pensar assim, em argumento de autoridade, você pensa em opinião de um especialista. Autoridade no assunto, então especialista naquele assunto. Então, sempre o argumento de autoridade é de acordo com a doutora fulana de tal, essa situação, nananã. Então, sempre vai haver uma opinião de especialista nesse argumento de autoridade. Também tem um argumento por raciocínio lógico. Você vai usar a lógica de causa e efeito. Por exemplo, diminuiu a segurança pública. Logo acontece o quê? Há mais roubos, invasão de casas, homicídios e por aí vai. Então, uma causa e efeito. Houve menos segurança
e aí acabou acontecendo o quê? Houve mais roubos, mais assassinatos, e por aí vai. E a alusão histórica é o último tipo de argumento. Vai usar fatos de conhecimento geral, fatos que já passaram, fatos históricos de conhecimento geral. Então, por exemplo, se você for falar sobre pandemia, você pode usar um fato de conhecimento geral, de acordo no ano tal, em 1918, houve também uma pandemia da gripe espanhola. Então, isso é o quê? É um fato de conhecimento geral, é um fato histórico. Dúvidas sobre os tipos de argumentos? Pedro Henrique, Não, qual não. que é o argumento de autoridade? Opinião de especialistas. Isso, muito bem. Valente, alusão histórica, o que é esse tipo de argumento aí? Ai, Jesus, que susto. É fatos de conhecimento geral. É algo que aconteceu na história, né, que todos conhecem, é de conhecimento geral, ok? Gente, isso aí, o que eu estou revisando com vocês, é conteúdo de prova, tá? Só estou tentando fixar bem aí o máximo conteúdo que a gente puder, para que vocês consigam fazer essa prova. Que o nosso intuito como professor é que vocês consigam se sair bem nas provas, né? Não quero que ninguém tire nota baixa. Mas aí a gente precisa prestar atenção aqui, tá bom? Aí nós também falamos já, além dessa questão de edição, escrita, né? A gente vê mais questões sobre o texto e a relação da tese com os argumentos. Nós falamos também sobre o predicado nominal. Vocês lembram o que é esse predicado nominal? Quem pode me fazer uma síntese sobre isso? O que é o predicado nominal? Júlia? Consegue, Júlia, fazer O uma que síntese disso? O que é predicado nominal? eu não sei. Tá Predicado escrito aí. Predicado nominal é quando não há verbo nocional. Lembra o que era verbo nocional? Os verbos nocionais, eles expressam uma ação. Quando não há esse tipo de verbo expressando ação, é então um predicado nominal. Vocês lembram o que é predicado, né? Ó, a oração é composta pelo quê? Sujeito e predicado. Quando esse predicado não tem um verbo de ação, ele terá um verbo de ligação, que é o quê? Ele indica um estado do sujeito. Quando é um verbo de ação, ele indica o quê? Ele expressa uma ação do sujeito. Mas no nosso caso, no predicado nominal aí, não haverá esse verbo que expressa ação, só haverá o verbo de ligação. Qual que é a função desse verbo de ligação? Ele vai estabelecer uma ligação entre o sujeito e a qualidade desse sujeito, uma característica. Lembra que eu falei que sempre o verbo de ligação vai vir junto com uma característica? A Josi ou triste. Qual que é a característica do sujeito? Triste. E está sendo pelo verbo de ligação. A Josi está triste. Dúvidas? Existem também alguns estados que o verbo de ligação vai exprimir. Por exemplo, o estado permanente. Lembra daquelas questões que nós fizemos? O estado permanente, ele é calmo. Então, ele sempre será calmo, porque o está falando que é uma qualidade dele, ele é calmo. Então, é o estado permanente. O Pedro Henrique é calmo. Ele não está em mudança de estado, nada disso. Ele é. Então, é um estado permanente. Também existe o estado transitório. Ele está calmo. Né? Então, ele não estava, mas agora ele está calmo. É um estado transitório, de transição. Também tem o estado aparente. Esse aqui é mais fácil, porque sempre vai ter o parece. Ó. Ele parece calmo, ele aparenta estar calmo.
Não quer dizer que ele não é permanente igual o estado permanente, não é transitório também, ele só aparenta. Ele parece calmo. E também tem a mudança de estado. Ele ficou calmo. Quando o predicado é nominal, o núcleo desse predicado sempre vai ser o predicativo do sujeito. Então, haverá o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, lembra que eu falei que é um adjetivo? Ele é uma característica do sujeito. Por exemplo, essa frase que eu coloquei: João é esperto. Qual é a característica de João, pessoal? Liga o microfone Esperto. para me responder. Qual é a característica? Esperto. Então, o predicativo do sujeito sempre é uma característica. A característica do sujeito, que é esperto. Esse predicativo do sujeito, ele sempre também terá que concordar de acordo com o gênero, se é feminino ou masculino, e com o número, se é plural ou singular, desse substantivo que ele está relacionado. A gente viu ali que João é esperto. João é um gênero masculino e ele também é no singular. Então, tudo concordou com João. João é esperto. Aí, quando vai no plural, olha lá, eles são espertos. Tudo está concordando com isso. Você tem que fazer essa concordância nominal. Porque senão vai ficar, eles é esperto. É certo? Eles é esperto? Não, né? Eles são espertos. E se mudar o gênero de masculino para feminino? Ela é esperta. Vai colocar ela é esperto? Não, ela é esperta. Então, o predicativo do sujeito sempre vai concordar com o substantivo ou com os substantivos que ele está se relacionando ali naquela oração. Existe também alguns casos que eles precisam ter atenção nossa. Lá na página 15, quem está com o livro aí? Todo mundo está com o livro? O livro didático lá na página 15. Deem uma olhadinha nesse caso especial aí comigo. Ih, eu vou ter que pegar. Mas como você vem para aula sem livro, amor? Calma aí, eu vou lá pegar. Tá. Pronto? Pronto, peguei, professor. Tá. Lá na página 15 tem esse caso especial. No primeiro texto ele fala proibida a entrada de pedestres pela garagem. Aí no segundo texto ele diz proibido entrada de estranhos. Por que que um está proibido e outro está proibida? Vocês sabem me dizer? Porque proibida a entrada que é no feminino e proibido os estranhos. Pri, desculpa, mas o áudio ficou bem ruim e eu não consegui te entender. Deve ser da internet, professora, calma aí. Deixa eu Tá. você responder. Tá. Por conta do sujeito, professor. Quando esses adjetivos proibido, permitido, necessário, bom, eles estiverem acompanhados desse verbo ser, né, do é, visível ou não visível, eles precisam ter uma atenção, por quê? Na letra A aí vocês vão ver, o adjetivo concorda com o substantivo se ele estiver acompanhado de artigo ou pronome. Qual que é o artigo? O, a, lhes, o, a, os, as, né? Então, se ele tiver ali, ó, proibida a entrada. Como ele está acompanhado do artigo,
aí ele vai concordar com esse substantivo. Proibida a entrada. Se não houver esse artigo, fica proibido, fica pronome masculino. Pronome masculino, não, desculpa, o adjetivo fica no masculino. Proibido entrada de pedestres. Se tiver o artigo a, aí ele concorda com a. Proibida a entrada de estranhos. Conseguiram entender? Sim. Então, o adjetivo no singular, ele vai, quando ele se refere ao substantivo, se não houver o artigo, ele fica no masculino. Se houver o artigo, aí ele concorda, faz toda essa concordância nominal. Sem artigo, fica no masculino. Com o artigo, faz a concordância nominal. Entenderam? Olha essa 33 aí. Assinale proposições corretas no que se refere à concordância nominal. Essa letra A. É necessário atenção para resolver as atividades. Está correto ou está incorreto? É necessário atenção. Tem artigo aí? Não. Não tem artigo, então fica no masculino. É necessário atenção para resolver as atividades. Então, está correto ou incorreto? Incorreto. Correto. Correto. Corretíssimo. Por quê? Não tem artigo ali para fazer a concordância nominal. Então, fica no masculino. AB. É necessária a sua presença para resolver esse impasse. Conseguem perceber o artigo aí? O a? Se tem um artigo a concordância, então. É necessária a sua presença para resolver esse impasse. Então, concordou porque há o artigo feminino aí. É necessária a sua presença para resolver esse impasse. Então, está correta ou incorreta a B? Correto. Correto. Correta. Isso mesmo. Na letra C. A professora do infantil ensinou aos alunos que verdura é bom para a saúde. Correto ou incorreto? Correto. Correto. Isso. Certíssimo. A letra D. É proibido entrada nesse local. Correto ou incorreto? Incorreto. Correto, porque Incorreto. não tem artigo. Não, é correto. De certo. É proibido entrada nesse local. Cadê o artigo aí? Não tem artigo, então fica no masculino. Igual lá na plaquinha, ó. Proibido entrada de estranhos. Como não tem um artigo, fica no masculino o adjetivo. Compreendem? Sim. Tá. E essa E? Era ótimo a temperatura e o tempo na praia. Está certo ou está errado? Está errado. Errado, porque tem um artigo, deveria concordar, né? Era ótima a temperatura e o tempo na praia. Tem um artigo, então teria que ter a concordância nominal. Não teria que ficar no ótimo, teria que concordar. Ótima. Certo? Então, as corretas são A, B, C e D. A única que está incorreta é a E. Vamos ver aqui, fazer algumas questões com vocês. Gente, qual é mesmo o objetivo da dissertação? Do texto dissertativo? Hã? Não entendi a pergunta. Qual é o defender um objetivo? ponto de vista. Isso, expor um ponto de vista, né? Defender um ponto de vista, apresentar um ponto de vista, uma ideia.
E de que forma que a gente faz isso? Como a gente chega ao objetivo do texto dissertativo? De que maneira? Usando o quê? Com a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Usando argumentos. Então, o objetivo é defender uma ideia, um ponto de vista, né? De forma a convencer o leitor. Usando o quê? Argumentos. Então, a tese ela é defendida através dos argumentos. Ok? Ok. Ó, se eu falar para vocês assim a frase, Paulo está adoentado. Esse predicado aí é nominal ou é verbal? Paulo está adoentado. Verbal? Por que verbal? Por causa que tem o verbo estar. Esse verbo estar aí, ele é de ligação. Adoentado é uma característica, é um estado do Paulo. Então, Paulo está adoentado. Então, o verbo de ligação é estar, e logo após ele vem o quê? Uma característica, adoentado. Paulo está adoentado. Então, é um predicado nominal. Porque se fosse verbal, teria que expressar uma ação. Entendeu? E não está expressando uma ação, está expressando um estado do sujeito. O estado do sujeito é de doente, ele está adoentado. Me falem agora qual é a função do verbo de ligação. Eu expliquei para vocês no comecinho da aula aqui. Qual é a função? Expressar um estado. Isso. Ele expressa um estado do sujeito, né? Mas a função dele principal é de ligar esse sujeito às suas qualidades. A Júlia é inteligente. Qual é a qualidade do sujeito? Inteligente. Qual é o sujeito? Júlia. E quem liga um ao outro? O verbo de ligação. Júlia é inteligente. O é aí liga a qualidade ao sujeito. Então, ao verbo de ligação, ó, verbo de ligação, ele liga uma coisa na outra. Liga o sujeito à sua qualidade. Nesse predicado nominal aí, qual é o núcleo do sujeito? Quando nós temos um predicado nominal, qual é o núcleo desse predicado nominal? Qual o núcleo do predicado nominal? Num predicado verbal, o núcleo é o verbo. E num predicado nominal, qual é o núcleo? O sujeito? Predicado não tem sujeito, é sujeito e predicado. O predicado ele é composto do quê? Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Qual é o núcleo do predicado? Predicativo do sujeito. Então, se eu perguntar para vocês lá na prova, qual é o núcleo de um predicado nominal? Qual vai ser? Acabei de falar. Calma, esqueci. Predicativo do sujeito. Isso, Valente, parabéns, isso mesmo, predicativo do sujeito, que é o quê? Nada mais, nada menos que a qualidade, o adjetivo. Então, só para a gente reorganizar a ideia aí, qual é o núcleo do predicado nominal? Predicativo do sujeito. Ok? Sim. Posso tacar uma Ok. prova agora? Vocês já vão tirar 10? Não, porque eu não Sim, sei. claro. Pode, só com isso também a Não. prova. Só caiu. Só com isso? Ó, ouçam bem essa frase. Ana está decepcionada. Que tipo de
Deixa eu só lembrar o nome. Que tipo de estado ele exprime? Qual desses estados aqui? Estado permanente, estado transitório, estado aparente, mudança de estado. Ana está decepcionada. Transitório. Ah, isso mesmo. Muito bem. Se eu digo assim, ó, ficou em casa o dia todo. Esse verbo aí, ficou, ele é de ligação ou ele é um verbo nocional? Ficou em casa o dia todo. Não entendi Nocional. de saia. Nocional. quê? Ficou em casa o dia todo. Essa palavrinha aí, ficou, é o verbo nocional, que expressa ação, ou é um verbo de ligação, que liga o sujeito e a sua característica? Ficou em casa o dia todo. Nocional. Ai, o microfone não liga, muito difícil. Nocional, isso mesmo, porque expressa uma ação, né? E não tem uma característica depois de ficou. Lembra-se disso, o verbo de ligação sempre vem junto com uma característica. Nesse caso aí, ficou em casa o dia todo, não tem uma característica, né? Só uma ação. E nesse caso aqui, ó, a jovem continua sonhadora. Esse continua aí é verbo de ligação ou é um verbo nocional? Continua De ligação. sonhadora. De ligação, isso mesmo, de ligação. Porque ele está ligando sonhadora, que é uma característica, né? A jovem. A jovem continua sonhadora. Muito bem. A criança estava com fome. Esse estava aí, de ligação ou de ação? A criança estava com fome. Ligação. Isso, porque está ligando a característica da criança, que é com fome. Certo? Ó, se eu digo para vocês assim, Daniel perdeu dinheiro, por isso ficou triste. Qual é o estado? Permanente, transitório, aparente ou mudança de estado? Ficou triste. Daniel perdeu dinheiro e ficou triste. Esse ficou aí, qual o estado? Que o verbo de ligação exprime. Permanente, transitório, aparente, mudança de estado. Mudança de estado. Isso, vai tirar 10, hein, Pedrão? Ele Quem ficou dera. calma. Não, você vai ver só. Certeza. Ó, se eu digo, agora indo para a parte de dissertação, lá no meio dos meus argumentos, lá no meu desenvolvimento, eu digo assim, ó. Segundo pesquisas da UFRJ, os números de acidentes fatais no trânsito relacionados ao alcoolismo caíram drasticamente desde o começo de 2013. Esse tipo de argumento aí, o que é? Ele é uma... Lembra dos tipos de argumentos? Lá no comecinho. Ele é o quê? De dados estatísticos, é um argumento de autoridade, argumento por raciocínio lógico, é uma alusão histórica. Querem que eu leia novamente o trecho? Sim. Em função da implantação da lei seca, segundo as pesquisas da UFRJ, os números de acidentes fatais no trânsito relacionados ao alcoolismo caíram drasticamente desde o começo de 2013. Essa parte aí, o que ele é? É de dados estatísticos? É um argumento de autoridade? É um Dados argumento... estatísticos. Isso mesmo. E se eu disser assim, segundo Thomas Hobbes, a intervenção estatal é necessária
como forma de proteger os cidadãos de maneira eficaz. Qual tipo de argumento eu usei? Estatísticos, argumento de autoridade, de raciocínio lógico ou uma alusão histórica? Raciocínio lógico. Não. De autoridade, porque eu citei o nome de um especialista. Ó, segundo a tese de Thomas Hobbes. Eu citei um especialista e a opinião dele. Então, nesse caso, é um argumento de autoridade, quando eu cito a opinião de um especialista. Ok? Sim. Quais as partes que compõem um texto argumentativo? Falei lá no começo também. Quais as partes que compõem um texto argumentativo? Introdução. O que mais? Tem que ser por ordem? Tipo, Não, pode falar o que você lembra. conclusão. Eu lembro de conclusão. É introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, a introdução, você apresenta o tema que vai ser abordado. Desenvolvimento, você apresenta os seus argumentos. E na conclusão, você apresenta uma reflexão ou uma solução ali para o problema. Ok? O que a gente faz, então, na introdução? O que é apresentado na introdução do texto? Acabei de falar, gente. Na introdução, você faz o quê? Aborda de forma geral o tema do texto. Você apresenta ali o tema que vai ser abordado. Na introdução, você apresenta o tema que será falado ali, que será tratado no decorrer do texto. E na parte do desenvolvimento, o que eu faço? Apresento os meus argumentos. Isso mesmo. E aí são 4 tipos de argumentos, né? Que tá aí na sua tela. Estatísticos, argumento de autoridade, argumento por raciocínio lógico e alusão histórica. Então, esses 4 tipos de argumentos você pode colocar no seu desenvolvimento. Na conclusão, o que eu faço? O que eu coloco na minha conclusão? Apresenta uma síntese do problema. Isso, né? Eu faço uma síntese ali do que foi tratado, da problemática, e trago uma solução, né? Ou uma reflexão sobre aquela problemática que foi apresentada. Então, se eu pedirem para vocês colocarem lá na prova, qual é a estrutura de um texto dissertativo, argumentativo? O que vocês vão colocar? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso. E aí, se eu perguntar como deve ser apresentada a introdução de um texto dissertativo argumentativo, o que vocês vão colocar? O que deve conter nessa minha introdução? Abordando o tema do texto. Isso. Eu apresento o tema que será abordado no texto. No desenvolvimento, eu coloco os meus argumentos. E na conclusão, trago uma reflexão, uma solução sobre o tema tratado, né? Fazendo uma síntese ali, breve. Então, qual é a parte ali do texto que que ocupa mais espaço no corpo do texto? É a introdução, o desenvolvimento ou a conclusão? Quem ocupa mais espaço? Desenvolvimento. Eu acho que desenvolvimento. Isso mesmo. Lembra que eu falei que ele ocupa 50% do corpo do texto.
Então, o desenvolvimento ele é o que vai mais ocupar espaço ali no seu texto. E aí a introdução ela ocupa 25% e a conclusão 25%. Então, o que é maior é o desenvolvimento. Ok? Alguma dúvida? Agora é hora de vocês tirarem dúvidas, tanto do predicado nominal, dos verbos de ligação, do predicativo do sujeito e da nossa dissertação. Tem alguma dúvida? Posso dar uma prova Não. amanhã para vocês? Sim, pode. O que é predicativo do sujeito mesmo, então? Só para acabar? Tá, calma. É tipo uma qualidade do sujeito? Isso, exatamente, é a qualidade do sujeito. E o verbo de ligação? O que é o verbo de ligação? Que liga o sujeito ao adjetivo, alguma coisa assim. Ao predicativo do Isso. sujeito. Isso, exatamente. É o termo que vai ligar é o verbo que vai ligar, né, a qualidade do sujeito com o sujeito. Muito bem. Qual é o núcleo do predicado nominal? Isso mesmo, predicativo do sujeito. Vou refazer minha prova, vou colocar essa questão aí, só para ver se vocês aprenderam. Qual é o núcleo do predicado nominal? Predicativo do sujeito. Isso, excelente, muito bem. Então, Qual por é a hoje, resposta? predicativo do sujeito. Núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. E o que mesmo, então, que é um predicado nominal? Predicado nominal é quando não apresenta um verbo que expressa ação, né? Um verbo nocional. Ele só apresenta um verbo de ligação. E o seu predicativo do sujeito. Fala, Valente. Você levantou a mão? Nada, eu só tava testando. Testando. Ah, tá. Primeira vez que levantou a mão, achei legal. Usem mais esse levante a mão para vocês falarem. Gostei. Nem sabia que tinha essa função. Então, eu vi ele ontem também levantar a mão, achei legal. Eu vi agora também. Gente, então é isso. Fiquem com Deus, tá bom? Estou torcendo para isso se regularizar tudo, para a gente poder viver sem medo dessa doença chata, né? Que tudo se normalize o mais depressa possível. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Eu vou preparar alguns exercícios de revisão para vocês e aí eu envio no e-mail da escola para eles encaminharem para vocês, tá bom? Assim vocês vão poder estudar melhor. Tá. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijo, vou encerrar a gravação.